Olá, mulheres de joelhos! Estamos de volta hoje com o livro de Lucas. Nós vamos começar hoje esse livro maravilhoso. É um livro rico, é o livro mais longo que nós temos aqui no Novo Testamento. É um livro de maneira escrita, ele é o mais lindo, o mais belo, o mais profundo, o que fala em mais detalhes sobre a vida do mestre. É um livro que foi escrito por Lucas, o médico Lucas, o companheiro de Paulo. Este homem que ele foi, além de médico, um historiador. Ele teve o detalhe, o cuidado de ir fazer pesquisas, perguntas, entrevistas para escrever o melhor livro que retrata o Jesus como o homem perfeito. Amém? Vamos lá hoje começar a desvendar, a escavar este livro riquíssimo a respeito do nosso Senhor Jesus? No capítulo 1, versículo 1, nós vemos então aqui Lucas, ele faz uma introdução, uma apresentação deste livro, que naquela época era muito comum se fazer, né? Quando se estava se escrevendo um livro realmente, um livro onde você não tinha uma editora grande, não tinha como tem hoje. Então, eles geralmente pegavam e faziam essa apresentação, essa introdução, oferecendo esse livro a alguém, para que este alguém, aceitando aquela escrita, ele podia inclusive patrocinar. Então, Teófilo, existe algumas linhas de pensamento que Teófilo talvez fosse alguém que fosse esse endereçamento desse livro, né? Para que ele, tendo posses, até porque Lucas aqui trata ele como prezado, como excelência, e há então estudos que acreditam que este homem ele era um grego de alta patente ou um romano de alta patente e que tinha posses. Ele poderia ser aquele que daria o dinheiro, né, daria o subsídio para fazer então a publicação deste livro de Lucas. Mas também ele deixa claro aqui que há um propósito nisso. Esse homem ele se converte ao cristianismo, ele está sendo ensinado. Então Lucas ele teve o cuidado, o trabalho de fazer este livro, de escrever esse livro, não de maneira qualquer, não somente com uma historinha ou outra, mas da melhor maneira. E é por isso então que ele vai fazer essa escavação, ele vai fazer todo este trabalho esmiuçado de ir atrás realmente de detalhes para trazer a verdade ao coração de Teófilo, né, que significa amigo de Deus. Então, algumas linhas de pensamento também vão dizer que por se chamar Teófilo, por ter esse significado de amigo de Deus, Lucas estava simbolizando, não falando realmente com um homem, mas trazendo este simbolismo através desse homem, querendo alcançar todo o povo gentil, trazendo este povo para ser amigo de Deus. De qualquer maneira, se torna real essa parte de trazer um evangelho a todos, porque é justamente o que Lucas faz nesta obra dele. É o livro mais longo, é o livro escrito de maneira mais linda, né? Isso dito por vários teólogos e estudiosos. É um livro que foi pensado cuidadosamente, escrito cuidadosamente com cada palavra. É um livro escrito de maneira linda no grego. Então ele realmente foi muito pensado. A partir do verso 5, nós começamos a ver aqui, então, ele dando a introdução da história. Ele começa a contar a história. Ele começa a contar desde que Herodes era o rei da época. Ele vai contando pra gente alguns detalhes, como Zacarias fazer parte de uma família sacerdotal. Ele era um sacerdote. Ele também nos diz aqui que Isabel também fazia parte de uma família sacerdotal, né? Então, nós temos aqui detalhes dessa história. Nós entendemos que ambos vinham de descendência de Arão, né? Nós vemos aqui que essa família onde nasce João Batista era uma família ali de sacerdotes. E nós vemos então ele começando a contar essa história. E ele vai contar, ele une as histórias contando a história de Zacarias e Isabel, continuando e contando a história de Maria. E é interessante nós pararmos aqui para analisar, porque Maria era a prima de Isabel. Maria já era uma menina novinha, ainda era virgem, não era casada, estava só noiva de José, ela ainda não era casada com ele. E, em paralelo, está contando aqui a história de Isabel e Zacarias. Um homem e uma mulher, um casal, duas pessoas que estavam avançados em idade. Então nós vemos um milagre acontecendo em ambas histórias. Parece que, de alguma maneira, Deus chegou atrasado na vida de Zacarias e de Isabel, mas chegou muito rápido na vida, né? Chegou antecipado na vida de Maria. E aqui nós aprendemos que o Senhor, ele nunca chega atrasado, ele nunca chega antecipado. Sempre é a hora certa do milagre acontecer. Então, às vezes, nós não estamos preparados para algo que o Senhor vai nos dar, mas ele entende que naquela hora já estamos prontos para receber aquele milagre, assim como Maria. Mas às vezes nós também estamos ao contrário disso.
Estamos como Zacarias, estamos como Isabel, achando que o Senhor já nos esqueceu, que aquilo que ele nos prometeu acabou, não vai mais acontecer. E aí o de repente de Deus acontece. Nós achamos que o Senhor atrasou e na verdade ele chegou na hora certa. Aqui já acontecia o tempo certo para a vinda do Messias. Acontecia o tempo certo daquele que prepararia o caminho para o Messias também. E essa é uma história linda, onde nós temos muitos detalhes aqui para aprender, né? Quando nós vemos aqui falando sobre o casal Isabel e Zacarias no versículo 6, nós vemos aqui dizendo assim: este casal vivia a vida que era correta para Deus. Aqui eu fiz, na minha Bíblia, eu risquei, eu anotei, porque na minha cabeça me veio na hora uma pergunta. Que tipo de vida correta nós estamos levando? Como assim, Aline? Existe mais de um tipo de vida correta? Às vezes eu escuto dizer assim, nossa, aquela pessoa, aquele fulano de tal, ele vive uma vida tão certinha que só falta aceitar Jesus. Pode ser que essa pessoa viva uma vida correta perante a lei do homem, perante o que a humanidade fala, mas e perante o que Jesus, o que Deus espera de nós? Ele espera que nós aceitemos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Então, muitas vezes, a vida que nós estamos levando, correta aos olhos humanos, nem sempre está sendo correta aos olhos de Deus. Porque a primeira coisa que o Senhor anseia de nós é que nós o reconheçamos. Reconheçamos o seu Filho como o nosso único e suficiente Salvador. Então, que nós possamos parar e analisar se verdadeiramente estamos vivendo uma vida correta diante dos olhos do Senhor. E aqui, então, ele continua falando ali deste tempo, dizendo que eles cumpriam o que o Senhor falava, cumpriam os mandamentos, mas eles ainda não tinham filho. E naquela época, quem não tinha filho era dado como alguém que não tinha o favor de Deus na sua vida, era alguém que estava amaldiçoado. E aí, certo dia, ele estava no templo, Zacarias estava lá fazendo seu trabalho de sacerdote, e quando fizeram um sorteio para saber quem é que ia lá no templo queimar o incenso no altar, como tinham muitos sacerdotes naquela época, não era todo mundo que conseguia ir. Este homem, este dia, ele foi sorteado. E nada acontece por acaso. Tudo tem um plano e um propósito do Senhor. Quando este homem chega lá no altar, e aparece um anjo. O anjo Gabriel. E ele pasma-se, ele fica com medo. Lá no versículo 12 nós vemos que ele ficou com medo. Ele não sabia o que fazer. Amadas, nós que reconhecemos que somos impuras, que somos pecadores, mas quando nós reconhecemos a nossa pequenez diante desse Deus, quando um anjo, um ser celestial aparece diante de nós, né? Quando nós vemos algumas passagens como a teofania, o Senhor aparecendo, né? Antes mesmo de que ele tivesse forma corpórea, a gente vê que as pessoas tiveram medo. Porque quando nos é revelado algo divino, nós não temos outra coisa a não ser a revelação de nós mesmos na nossa pequenez. Este homem, ele teve aquela revelação dele mesmo na sua pequenez diante deste anjo, um ser celestial, que vinha trazendo uma mensagem da parte de Deus para ele, dizendo assim para ele. O anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus, ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja, ou seja, ele está falando aqui o que para ele? Ele terá um voto de nazireu, assim como Sansão tinha, né? Que é um voto de ser separado exclusivamente para o Senhor, para o trabalho do Senhor. E ele não deverá beber vinho nem cerveja, ele será cheio do Espírito Santo desde o seu nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Vocês lembram que alguns estudos atrás nós lemos que eles conversam assim, ele fala, mas não tinha que vir Elias antes? E aí Jesus fala para eles, Elias já veio, vocês fizeram com ele o que quiseram. E aí eles entendem que ali Jesus estava falando, se remetendo a João Batista. Porque eles esperavam que vinha um Elias corpóreo, mas na verdade não era um Elias corpóreo. Elias já tinha ido, não era Elias que iria voltar. Mas era alguém como Elias, com a mesma força, com a mesma ousadia, com o mesmo espírito. Ou seja, sabe quando a gente fala um espírito empreendedor? Eu até lembro que eu falei disso no vídeo. Né? Alguém tem um espírito empreendedor, não espírito, ele tem o jeito empreendedor, ele tem aquela coisa empreendedora nele. E a mesma coisa aqui, João Batista. Então, esse mensageiro será forte como o profeta Elias. Era isso que o anjo estava querendo dizer, e era isso que o profeta também havia falado anteriormente. Ele fará com que os pais e os filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo, como é que eu vou saber
que isso é verdade. Eu tô muito velha e a minha esposa também está velha. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar esta boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, e isso acontecerá no tempo certo. E você não acreditou. Você ficará mudo e não poderá falar até o dia que o seu filho nascer. E aqui nós aprendemos muito sobre isso. Porque se nós vamos ver lá no versículo 13, ele diz: Deus ouviu a sua oração. Ou seja, esse homem estava orando a Deus. Ele estava pedindo um filho. E porque ele acha que Deus tardou, então ele acha que Deus falhou? Que Deus não poderia fazer o impossível? Um sacerdote que estava ali ansioso para o seu dia chegar, de entrar e oferecer o seu sacrifício, oferecer o incenso, oferecer a adoração. No momento que ele passou a vida inteira, sabe, servindo ao Senhor. Isso nos ensina que mesmo que nós tenhamos passado a vida inteira servindo a Deus, a vida inteira próximo a Ele, orando a Ele, estando ali dentro, sabe, da igreja, ou de onde quer que seja, o adorando, nós podemos passar uma vida inteira servindo a Deus e ainda assim, quando chega a hora dele dizer: o que eu te prometi vai se cumprir, a sua oração foi ouvida, nós podemos agir como esse homem, nós podemos dizer: não, impossível, o Senhor já se esqueceu de mim. Que nós possamos não ser como Zacarias, que nós possamos entender que quando chegar a hora, pode ter passado muito tempo, ainda assim, o Senhor Deus é o Deus de promessas, Ele cumpre, Ele não falha, sabe, nos últimos dias, eu tenho experimentado isso. Eu orei por tanto tempo para que o Senhor me usasse, para que o Senhor me enchesse, para que eu tivesse tempo para trabalhar só para a obra. Era um grande sonho meu. E quando o Senhor disse para mim que estava na hora disso começar, eu me amedrontei. Eu falei: mas calma, acho que eu não estou pronta, acho que não é hora. Para mim, foi como se fosse com Maria. Chegou muito cedo esse tempo, eu acho que eu não estou pronta, ainda não terminei meu seminário, ainda tenho tantas coisas para aprender. Mas eu tive o comportamento de Zacarias. Será que a hora será? Mas eu não estava duvidando de Deus nesse caso, eu estava duvidando talvez da minha própria capacidade. Mas quando eu duvido da minha capacidade, de alguma maneira eu estou duvidando de Deus. Será que Deus não sabe a hora certa de me colocar para trabalhar para Ele? Será que Deus não sabia a hora certa? E eu comecei a orar e falei: Senhor, se o Senhor me disser que é isso mesmo, se o Senhor me confirmar, então eu vou. E o Senhor me confirmou e eu tive que ir, porque eu não tinha como retroceder conhecendo o Deus do jeito que eu conheço, tendo vivências com Ele do jeito que eu tenho. E como que eu vou dizer para Deus não ter errado o seu tempo? Por causa disso eu pagaria algo e eu não estava disposta a pagar algo. Eu estou disposta a viver o que Deus tem para mim. Que a nossa oração possa ser essa: Senhor, eu não quero ser como Zacarias, que eu tenha um coração de Maria. Apesar de Maria não ter pedido para trazer ao mundo o Messias, quando o Senhor falou isso para ela, ela acreditou. Ela nem tinha pedido e ela acreditou. Ao contrário de Zacarias, que depois de tanto pedir, já tinha perdido a crença que o Senhor podia fazer o grande milagre da sua vida. E quando nós vemos aqui a continuação, né, desse texto, nós vemos que ele perdeu, ele saiu de lá de dentro do templo, ele já tinha perdido a voz. Por causa disso, ele teve o preço a pagar, que foi perder a voz. Ou seja, ele saiu de lá sem poder contar para ninguém que este milagre aconteceria. Depois de um tempo ele vai para sua casa, tem relações com a sua esposa, ela engravida. Maria vai lá na casa dela, porque o anjo Gabriel foi lá na casa de Maria, falou para Maria também o que ia acontecer. Ela teve uma postura totalmente diferente, ela disse: ué, mas eu sou virgem. Aí ele disse: não há problema, fique em paz, vai acontecer. Ela disse: sou serva do Senhor, seja feita em mim a sua vontade. E a vontade então é feita, ela é engravida. Ele diz para ela: sua prima que não podia engravidar também está grávida. Passa-se um tempo, ela vai para a casa de sua prima, ela fica 3 meses lá com ela. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando ela chega lá, o menino que estava na barriga de Isabel já fica feliz e se mexe. Isabel, tomada pelo Senhor. Isabel foi tomada pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, naquela hora. E ela diz assim: você é a mais abençoada de todas as mulheres, a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança estava se referindo a João Batista, ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A bênção dela estava em sua fé. Ela creu e por isso ela se tornou abençoada. Contrário a Zacarias, que não creu e ficou mudo. E eu acho interessante, né, que Maria aqui neste capítulo de Lucas, ele traz uma canção de Maria que só ele traz. Maria trazendo uma canção de coração, entoando ao Senhor, o adorando e dizendo: Deus, eu confio em ti. E o nascimento de João Batista chega no tempo de ter a criança, ela dá luz a esse menino. Os vizinhos, os parentes ouviram falar. Foi a coisa mais linda que se aconteceu ali.
E ele foi circuncidado ali no 8º dia. E então, Zacarias ainda não tinha voltado a falar. E perguntam então para a mãe como seria o nome do menino. E a mãe disse, João. Interessante porque o anjo havia dito isso para Zacarias dentro do templo. Mas vocês se recordam que Zacarias, ele não estava falando quando ele saiu do templo? Ele nunca conseguiu falar com essa mãe e com essa criança durante todo o tempo da gestação. Mas essa mulher também era uma mulher de Deus, ainda que o anjo não tivesse falado para ela sobre o nome João. E o povo até achou estranho, porque eles falam, ué, mas não tem ninguém na sua família com o nome João. Porque na época era normal, né? Era normal se colocar nome de familiar. Mas ela, de alguma maneira, ela sabia que o nome dele seria João. Eu não sei se o marido havia escrito para ela, eu não sei, mas ela sabia que o nome desse menino ia ser João. A palavra não nos diz como, mas ela sabia. E aqui então, João, o pai faz os sinais, né? Eles fizeram sinal ao pai, perguntando o nome do menino. Zacarias pediu uma tabuinha para escrever e escreveu que o nome dele seria realmente João. E todos ficaram muito admirados. Neste momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Zacarias, a primeira coisa que ele pode fazer quando ele fala é louvar. Interessante porque Zacarias, ele volta a falar não somente após o menino nascer, mas após ele obedecer. Porque o anjo diz para ele colocar o nome do menino de João. Quando ele obedece, aí ele é permitido falar novamente. E a primeira coisa que ele faz é adorar. Isso é a coisa mais linda. Imagina quanto tempo, 9 meses esse homem ficou sem adorar a Deus. Ele vendo o milagre na frente dele e ele não podia adorar a Deus. Imagina a falta de adorar a Deus que esse homem estava sentindo. E não era da adoração aos olhos, porque você pode adorar as pessoas com aquilo que você faz. Mas a adoração a Deus com as nossas palavras, com a expressão do nosso amor através da fala. Ai, nós podemos fazer isso diariamente e às vezes não damos a menor importância. Este homem não podia falar, esse homem não podia orar. Lhe foi tirado o direito de falar com o seu filho na barriga. Lhe foi tirado o direito de falar em oração. Sabe, de entoar ao Senhor cânticos, de adorá-lo. Este homem pagou um preço muito alto pela sua falta de fé, pela sua falta de confiança no Senhor. E é interessante que ele começa então a profetizar, né? Diz assim, os vizinhos ficaram com muito medo. As notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia, né? Porque todos ficaram sabendo, né, o que estava acontecendo na família de Zacarias, porque ele saiu de lá sem poder falar. Aí a mulher dele passa um tempo gestando um milagre. E aí, de repente, esse homem começa a falar de novo. O pessoal começou a ficar em desespero. E aí vai dizer assim, que o pessoal já estava começando aquele burburinho dizendo, o que esse menino vai ser? Ou seja, estavam esperando algo de muito grande. Porque a movimentação de milagre que estava acontecendo na vida daquele menino já mostrava que ele veio para viver algo grande. E o povo já estava, então, com medo. Pois, de fato, diz assim, o poder do Senhor estava com ele. Ou seja, o Espírito Santo estava com o menino. E Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. E ele disse, louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas, ou seja, a última profecia havia sido feita havia 400 anos, era muito tempo, né? Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. O Senhor, quando ele tem uma aliança conosco, se ele falar algo para você, se ele fizer uma aliança contigo, pode dar aquilo como certo. Vai acontecer. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer. Há um propósito em ele nos salvar. É para servirmos a ele, somente a ele, e fazermos aquilo que ele nos pede a fazer. Você anunciará ao povo de Deus a salvação, que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu, esse é o último versículo. Gravem bem, se vocês não gravaram nada até aqui, gravem isso. O menino cresceu e ficou forte de espírito, e viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel. Queridas,
há um período até que apareça para pregar e para cumprir o propósito pelo qual você foi chamada. Há um período de tratamento, de treinamento no deserto de Deus. Com João não foi diferente. João Batista, ele teve um período de deserto, sim, um período de aprendizado. Há estudos que dizem que ele foi para a maior escola de profetas que ficava no deserto. Ele passou anos lá estudando, treinando, sabe? Não foi de qualquer jeito que ele fez o ministério. Se você tem um chamado para cumprir algo do Senhor, entenda, entre o tempo da promessa e o tempo que você vai começar a aparecer para as pessoas, cumprindo o seu chamado, há um tempo de deserto. E eu não estou falando só de um deserto de passar coisas difíceis, não. Eu estou falando de um deserto que te ensina, um deserto que te treina, um deserto que te prepara para viver o extraordinário do Senhor. Porque não há lugar mais extraordinário do que no centro da vontade de Deus. Não há lugar mais seguro do que o centro da vontade de Deus. Se Ele te chamou, viva o deserto, porque o cumprimento da promessa Ele vai fazer. Ele te levará ao lugar certo, na hora certa, para que você floresça e apareça, brilhando, fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Deus abençoe o seu dia. Eu espero você no próximo vídeo. Amanhã a Adriana tá aqui trazendo para vocês algo novo do Senhor com Lucas 2. E se você não faz parte do Mulheres de Joelhos, será uma honra e um prazer te conhecer através do link aqui que está na nossa descrição. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.